Ainda nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos conversar com o deputado federal Marcos Beltrão, do PSD de Alagoas. Também com Manuel Passos, que é o vice-presidente da Associação Nacional de Advocacia Criminal de Alagoas. A partir de agora, a gente fala em advocacia, mas com o presidente, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, Nivaldo Barbosa, que foi eleito na última sexta-feira. Presidente Nivaldo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Teve aqui há cerca de 2 meses falando sobre a Caixa. E agora vamos falar sobre a OAB. E aí, como é que se deu, Nivaldo, essa construção da sua candidatura? Você que é presidente ainda da Caixa dos Advogados, terminou saindo como candidato da situação nessa chapa da OAB. Flávio, inicialmente agradecer mais uma possibilidade de conversar com vocês, com os telespectadores da Conjuntura e toda a sociedade alagoana. Então, na verdade, a escolha do candidato, ele não se escolhe, né? Não é o candidato que se escolhe. Ele acaba se credenciando a partir do trabalho e eu acredito que foi isso que, de alguma forma, me levou à candidatura, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Caixa de Assistência nos últimos 5 anos e 10 meses, um trabalho incessante, né? Diuturno, dia e noite. E aí, pelo resultado que foi entregue, o grupo achou por bem me lançar candidato. E eis que, de repente, nós nos logramos vitoriosos. Bom, tanto na derrota quanto na vitória, sempre há fatores assim mais determinantes. No seu caso, o que foi que mais contribuiu para você ser eleito presidente da OAB? Eu acredito que foi a perspectiva de união mesmo, né? Nós acabamos trazendo para dentro desse movimento muita gente, muitos apoiadores e advocacia pública, advocacia privada, né, os concurseiros e os professores, os previdencialistas que vieram com força, muita gente jovem também, além dos experientes, como o expoente Nabor, como o professor Marcos Bernardes, como o professor Paulo Lobo. E eu acredito que foi essa ideia da união que acabou servindo de diferencial, né, naquele momento, naquela escolha. Bom, na eleição passada, a presidente atual, Fernanda Marinella, foi eleita, né? E depois da eleição, ela achou por bem de processar vários colegas, me parece cerca de 36, 38 colegas. E isso aí gerou muito desgaste para a gestão dela, né? E, de certo ponto, talvez para você também, como candidato, apoiado por ela. Como é que vocês administraram essa situação? Na verdade, eu sempre tive um trânsito muito tranquilo com todos os segmentos, com todos os segmentos políticos, inclusive da advocacia, né? E pautei sempre a minha iniciativa a partir do diálogo e do respeito. Acho que esse processo eleitoral acabou traduzindo uma perspectiva diferente das outras eleições, né, das últimas 2 eleições, que foram extremamente agressivas, teve muito ataque, né, agressões pessoais, o debate das ideias ficou em segundo plano. E nessa, eu acho que eu e Fernando Falcão acabamos de dar um exemplo, não somente para Alagoas, mas para todo o país. Nós conseguimos manter o nível das discussões, né, no plano das ideias, das soluções, do diagnóstico dos problemas. E acho que isso foi muito positivo, de modo que há, sim, uma perspectiva real e concreta de nós unirmos a advocacia como nunca, né, aqui no estado de Alagoas. Esse é o meu compromisso, eu reitero e reafirmo, né, de continuar trabalhando tanto pela advocacia quanto pela sua união. Afinal, acho que a nossa força vem dessa construção, né, em torno da união. Você tem razão quando disse que durante a campanha, quer dizer, foi uma campanha de nível, não houve ataque de parte a parte, mas assim que acabou a eleição, as redes sociais divulgaram algumas postagens ofensivas ao candidato Fernando Falcão, que foi derrotado por você. Como é que você avalia esse posicionamento de alguns correligionários seus? Veja, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre essa matéria. Eu achei ela ultrajante, desnecessária. Quem me conhece sabe que eu não compactuo com esse tipo de abordagem, né? Inclusive, eu fiz contato com o Fernando, fiz contato com algumas pessoas da chapa opositora reafirmando isso. Desconheço qualquer pessoa do nosso grupo que tenha feito ou que tenha participado dessa matéria. Quando eu fui dar uma olhada na matéria, inclusive, a matéria ela é muito tranquila. Ela fala, inclusive, que a vitória é da advocacia, que foi exatamente o release que nós mandamos. Isso. Agora, ele faz uma chamada desnecessária, né? Fernando é uma liderança, é um professor, é um grande advogado, é meu amigo. Aquilo causou um desconforto enorme. E aí eu me solidarizei e acho que ele deve tomar, sim, alguma providência, enfim. Mas o fato é que, mais do que nunca, é o momento da gente esperar a temperatura baixar, né, desarmarmos os palanques
e trabalharmos pela advocacia. Enquanto nós não estivermos esticando a corda para um lado só, a advocacia vai continuar perdendo força. Por falar em trabalho, quais são os seus principais planos? Nossos principais planos, acho que nós precisamos partir por uma discussão muito mais avançada, muito mais moderna, muito mais, vamos dizer assim, sofisticada em torno da advocacia. É preciso nós reinventarmos o mercado de trabalho, né? É preciso nós melhorarmos a discussão em torno disso. É preciso defender os honorários advocatícios como nunca, pelo ataque sistemático que ele vem sofrendo. É preciso também nós aparelharmos as prerrogativas, a nossa diretoria de prerrogativas, porque é necessário criar uma cultura, Flávio, de prerrogativas. Acho que na gestão de Fernanda nós criamos uma diretoria, que é uma referência hoje nacional pelos plantões, pela eficiência, né, pela presença em favor do advogado, mas é necessário nós irmos além, criarmos uma cultura mesmo de prerrogativas, acabar com esse estigma. Prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é condição de trabalho. Tanto nossa, como para as forças públicas, como para o Ministério Público, quanto para a magistratura, a advocacia também tem, nas mesmas condições. Não há mistério nenhum disso. É preciso levar essa consciência tanto para os demais operadores do direito, como para toda a sociedade. Eu acho que o caminho é esse, é trazer a sociedade, né, para essa consciência, para essa cultura de prerrogativas. Quando a gente fala em OAB, normalmente surgem comentários sobre o exame de ordem. Você, pessoalmente, é a favor do exame de ordem? Fundamental. No quadro de hoje, o exame de ordem é fundamental, né, em vários países, como os Estados Unidos, Japão, que estão bem na nossa frente, né, nas perspectivas de cultura propriamente. E eu acho que o exame de ordem hoje ele é fundamental para poder admitir, veja, nenhuma faculdade forma advogado, nenhuma. Hoje as faculdades formam operadores do direito e, em sua ampla maioria, destinados a concursos públicos. Então, elas não formam advogados. É fundamental essa triagem, né? E bem como a ordem em seguida acolher essas pessoas para que nós tenhamos uma advocacia forte e valorizada. Se o advogado não estiver devidamente qualificado, se ele não souber desenvolver o seu mistério, a advocacia fica enfraquecida. Então, o exame de ordem é, sim, fundamental para essa atividade, né, que tutela interesses jurídicos de altíssima relevância, né, a liberdade, o patrimônio, a honra. Então, nós cuidamos de interesses jurídicos extremamente importantes e é fundamental, sim, o exame de ordem nessa quadra de hoje. Na sua gestão, qual vai ser a postura da ordem em relação à advocacia pública? A advocacia pública precisa também de um grande apoio. Nós estamos hoje sofrendo, a advocacia pública notadamente, uma situação que se chama de crime de opinião. Então, o advogado, embora ele tenha a sua consciência, tenha a sua opinião, ele emite o parecer e o Ministério Público, em algumas situações, tem entendido que ele acaba se envolvendo, que a opinião dele revela um ato de improbidade e acaba processando injustamente o advogado, né, pela opinião dele. Isso não pode mais acontecer. Já nessa gestão, nós nos habilitamos em alguns procedimentos com o amicus curiae para defender a prerrogativa de opinião do advogado, né, e vamos intensificar isso. Acho que é fundamental, através de uma procuradoria de prerrogativas devidamente aparelhada por segmento. Então, a procuradoria aparelhada para o segmento de advocacia pública, outra procuradoria, outro aparelhamento para previdenciário, criminalistas e assim sucessivamente. Além disso, eu acho que é fundamental a gente incentivar, trabalhar para incentivar a institucionalização das procuradorias municipais, porque elas trazem consigo uma responsabilidade muito grande, né, da memória jurídica do município, legislativa e jurídica do município. Então, eu acredito que a advocacia pública tem um papel fundamental, né, ela exerce um papel fundamental para a sociedade e é necessário que a ordem abrace, como já vem sendo feito aos poucos, né, e evoluindo, né, para que os municípios realizem os concursos públicos necessários com uma remuneração digna, com a carga horária compatível, né, e sempre preservando a opinião do advogado que vai atuar naquela frente ali. O Brasil vive hoje uma situação interessante com relação à chamada precarização dos serviços jurídicos, isso em função, no entendimento de muita gente, da proliferação de cursos jurídicos no Brasil. Sua opinião a respeito? A proletarização da advocacia é um grande problema. Eu diria que hoje o nosso maior problema já não é a defesa das prerrogativas. Prerrogativas é uma pauta permanente, sempre vai acontecer, mas quando você criar uma cultura, quando a sociedade começar a entender, quando o judiciário, quando o Ministério Público também começarem a acolher, né, essa perspectiva, eu acho que se resolve, ou pelo menos se minimiza. Vai acontecer um problema ou outro.
mas o mercado de trabalho é um problema muito mais sério, muito mais grave e que passa por um problema estrutural, né, que nasce desde lá do MEC, pelo seu reiterado, pela sua reiterada falta de planejamento e de compromisso com a sociedade, né, de não incentivar a vocação desde o ensino médio, né, de não ouvir a ordem nos seus pareceres contra a criação de faculdades, né, de estar vendendo ilusão, criando cursos jurídicos quando que nós precisamos, na verdade, são cursos de assistência social, de psicologia, de medicina. Esse é o futuro dos próximos 15, 20 anos no Brasil. Nós não precisamos ter uma sociedade de juristas. É preciso entender, isso faz parte do planejamento. E a precarização começa aí, né, passa pelo mercado de trabalho e também chega junto, acaba participando desse contexto negativo, o ataque aos honorários, a desvalorização da entidade. Então é preciso sim reinventar o mercado de trabalho. É preciso capacitar desde os mais novos aos mais velhos. Você tem, por exemplo, hoje a questão da automação, né, da robotização das ferramentas de trabalho. Esse é um caminho sem volta. É preciso que os advogados, na capital ou no interior, independentemente da idade, estejam aptos a lidar com isso. Aqui em Alagoas não há mais petição física, tudo eletrônica. Será que a advocacia está preparada para lidar com isso? Então é preciso sim um trabalho incessante, consistente, de valorização, que passa por todas essas discussões, Flávio. Nivaldo, para encerrar, qual é o dia da posse? A posse solene, ela ocorre no dia 1º de janeiro, né? E depois nós devemos fazer uma posse mais ampla, convidando todas as autoridades, toda a advocacia, toda a sociedade, né? Mas ainda nós não temos uma data certa. O fato é que, 1º de janeiro, a nossa missão pela União da Advocacia vai ter início. Ok. Parabéns aí pela vitória. Obrigado, Fábio. E vamos aguardar então a posse dia 1º. Vamos lá. Vamos juntos. Agradecemos a participação aqui em Conjuntura de Nivaldo Barbosa, presidente eleito da OAB de Alagoas, ele que é atualmente presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com Manuel Passos, ele que é vice-presidente da Associação Nacional de Advocacia Criminal, Seção de Alagoas. Até já.